Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do nosso grupo de redação. Mais um tema, mais um assunto, mais um eixo temático de discussão aqui no nosso grupo de redação. Não sei quando, não sei em que momento você vai ver essa gravação, mas não importa. O tema da aula de hoje é a importância do voluntariado na sociedade brasileira. Repetindo o comando de redação com muita atenção, palavra por palavra, a importância do voluntariado na sociedade brasileira. Esse é o tema da semana. Vamos aos textos motivadores. Texto 1, texto 2, texto 3 e o texto 4, antes da leitura do comando de redação, pegamos a nossa caneta amarela, no caso, vocês vão pegar a caneta preta no dia da prova, ou algo que vocês possam utilizar caso a prova seja digital, né? Marca texto. Amarelo, a importância do voluntariado na sociedade brasileira. Marque, sublinhe, rabisque, circule cada uma dessas palavras-chave do comando de redação para não ter perigo de tangenciar, fazer fuga ao tema e, obviamente, além disso, buscar o que a gente vai fazer na sequência da leitura dos textos motivadores, que é buscar os sinônimos, os antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes, elementos de retomada para esse comando ao longo de todo texto, toda a dissertação argumentativa, toda a redação de vocês. Certo? Vamos então fazer a nossa leitura dos textos motivadores, iniciando pelo texto 1, certo? Texto 1. E esse é um dos motivos de eu ter escolhido esse tema, porque no governo atual, né, no governo do Brasil de 2020, há um programa de voluntariado, tá, chamado Programa de Incentivo ao Voluntariado Pátria Voluntária do Governo Federal, tá? Presidido pela primeira-dama Michele Bolsonaro, tá? Que celebrou nesta quinta-feira, obviamente, quando foi lançada a matéria, nesta quinta-feira, né? Isso é uma notícia deste ano de 2020, mas celebrou aqui um ano, ou seja, esse é um programa de 2019, certo? Então, aí celebrou um ano de atividades sociais e iniciativas solidárias. O Pátria Voluntária tem o objetivo de fomentar e fortalecer a cultura do voluntariado no Brasil. Ou seja, este tema, né, este assunto, independentemente de como vocês queiram chamar, geralmente o tema, como eu explico para vocês, ele tem uma divisão em 3 eixos. Né? O tema, ele tem uma indicação argumentativa, neste caso, a indicação argumentativa do nosso tema é a importância, então isso está indicando que há uma importância que deve ser debatida ao longo do texto, buscando causas, consequências, áreas, sub-áreas, confronto argumentativo, isso a gente vê mais ali no fim da aula, mas qualquer tema, numa leitura de redação Enem, tem um tripé que é essa indicação argumentativa, no caso aqui, a importância, tem um eixo central de discussão, nesse caso, o voluntariado, o trabalho voluntário, e a nossa localização aqui geográfica, no caso, a sociedade brasileira. Então, esse é o tema definido. Podemos dizer que o assunto seria o trabalho voluntário, o voluntariado, e que isso está num eixo temático que eu poderia dizer que é uma cultura, né, de sociedade, que seria um eixo temático que eu diria que é a sociedade, um eixo temático chamado, talvez aí, comportamento social, né, um comportamento de buscar uma sensibilidade social. Certo? Voltando aqui para a nossa leitura do texto motivador, e contribuir para a transformação da vida dos mais vulneráveis. Dessa forma, o programa hoje reúne mais de 15 mil voluntários inscritos, 15 mil inscritos e mais de 650 instituições cadastradas na plataforma patravoluntaria.org. O número de ações abertas passa de 1.000 e já são mais de 650 mil pessoas beneficiadas com ações voluntárias e acolhimento, ou seja, a matéria inicia mencionando que, né, diante desses dados, mais de 650 mil pessoas já foram beneficiadas por ações do programa Pátria Voluntária, certo? Em meio à pandemia do novo coronavírus, o Pátria Voluntária lançou 2 grandes projetos sociais em atendimento aos mais vulneráveis. A arrecadação solidária, criada em parceria com a Fundação Banco do Brasil,
tem o propósito de apoiar grupos vulneráveis da sociedade. O projeto já arrecadou mais de 10 milhões, beneficiando mais de 122 mil pessoas, entre idosos, pessoas com deficiência, população em situação de rua e povos e comunidades tradicionais, né? Esses grupos, né, que está mencionado aqui, idosos, que é o próximo tema que iremos debater aqui no grupo, pessoas com deficiência, já debatemos, né, a população em situação de rua, já debatemos, né, a questão dos povos e comunidades tradicionais, né, principalmente no Brasil, indígenas, né, poderia se enquadrar aqui, que ainda não discutimos, mas acho que vou fazer um tema sobre esse. Vocês entendem que esses pontos, né, esses grupos, eventualmente aparecem numa redação, porque são, né, grupos que eventualmente passam por problemas no Brasil, e a redação do Enem geralmente tem um viés social com problemática social de discussão, e aqui já cabe salientar que esses temas, esses assuntos ou esses eixos temáticos aí num viés social, como mencionei, podem aparecer, certo? Ao mesmo tempo, em parceria com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, o Ministério da Cidadania e a Secretaria de Governo da Previdência da República, foi lançado o projeto Brasil Acolhedor. Tá? Aqui ele está citando mais um projeto, né? A fim de promover ações de apoio à população vulnerável diante do enfrentamento ao coronavírus, por meio do fortalecimento de instituições sem fins lucrativos que atuem como trabalho voluntário, com trabalho voluntário na sociedade. Pela união de esforços, já alcançou mais aí de 2 milhões de itens arrecadados e doados, entre eles sabonetes, cestas básicas, cobertores, chinelos, camas e travesseiros e chocolates. Mais de 148 mil pessoas foram beneficiadas. Então, aqui, no texto 1, demonstra um dos motivos de eu ter escolhido esse tema, e demonstra também que, para o governo, pelo menos aí, diante da primeira-dama, Michele Bolsonaro, este é um tema importante, e, quem sabe aí, pode aparecer numa redação, certo? Texto 2, tá? É um texto do Estado de Minas, do jornal Estado de Minas, né, que fala sobre a experiência com o trabalho voluntário que pode ajudar ali a conseguir um emprego, certo? Também notícia de 2020. Dedicar algumas horas para atividades beneficentes tem sido cada vez mais valorizado pelas empresas como um ponto importante para o perfil profissional. Essa é a opinião de Marcelo Nonohai, referência em voluntariado corporativo e diretor da MGN, empresa especializada na gestão de projetos de transformação social. Abre aspas. Em um cenário de alta competitividade, aqueles que demonstram ter esse tipo de diferencial têm a chance de se destacar. Então, aqui, já numa leitura inicial do texto 2, mencionamos aqui a importância do trabalho voluntário para algumas questões, né, algumas esferas da vida, como a carreira, né, como a questão profissional do indivíduo. Isso poderia ser abordado num tema de redação como esse? Né, poderia. Tá? A importância do trabalho voluntário, do voluntariado na sociedade brasileira, uma das suas importâncias então, essas consequências positivas para o indivíduo, né, na formação do indivíduo, que pode ajudá-lo na busca por trabalho, né? Marcelo Nohai acredita que o trabalho voluntário pode ser fator decisivo em um processo seletivo. Quando as melhores vagas são abertas, centenas ou às vezes milhares de currículos são enviados. As pessoas que chegam na etapa final do processo têm competências, formação e experiências similares, né, na etapa final. Quem é voluntário demonstra ser uma pessoa com capacidade de organização, que tem compromisso social, que sabe lidar com diversos públicos, entre outras características muito valiosas para o ambiente profissional. São várias as habilidades envolvidas no voluntariado, entre elas. Então, aqui, algumas habilidades são citadas, né, algumas habilidades desenvolvidas no voluntariado. Então, trabalho em equipe, criatividade e capacidade de improviso, comunicação interpessoal e oratória, aprender a lidar com diversidade, planejamento, organização e conseguir trabalhar com escassez de recursos. Então, aqui ele cita algumas habilidades que poderiam ser citadas de uma forma ou de outra no texto, né? Vocês poderiam citar essa importância do voluntariado né, como um aspecto positivo para o indivíduo, né? Na sociedade brasileira, como uma consequência positiva para o indivíduo, né? Não só para o indivíduo, mas para a sociedade, que pode se beneficiar de um indivíduo mais nesse caso, capaz, né, de exercer algumas funções, certo? Texto 3 aqui é uma lei, tá? Lei 9.608, de 18 de fevereiro de 1988. Aqui é a lei que caracteriza o que é o trabalho voluntário, né? Então, seu artigo 1º menciona que considera serviço voluntário, para fins desta lei,
atividade não remunerada prestada por pessoa física, a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tem objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, tá? Parágrafo único, o serviço voluntariado não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Há alguns outros artigos, mas essa é uma linha menor, é uma linha pequena ali em sua quantidade de artigos iniciais. Basicamente é para aqui descrever o que é o serviço voluntário, certo? Vamos aqui para o último texto, nosso texto 4, fala sobre, né, a pandemia. Então, a pandemia estimula trabalhos voluntários, espalha solidariedade em meio ao caos, né? Então, também é uma notícia do Estado de Minas, de 2020, né, com origem aí do Estadão Conteúdo. É importante salientar que mencionamos a questão do trabalho voluntário, aqui, uma pequena modificação no ano de 2020, né, um pouco desse caráter do voluntariado. Muitos trabalhos voluntários que eram realizados ou pararam de ser realizados ou mudaram a sua forma de realização, né? Um exemplo clássico aí é a questão, por exemplo, da virtualização de alguns trabalhos ou a realocação de alguns trabalhos, né? Então, aqui a gente vai ver uma das realidades aí que a pandemia impactou o trabalho voluntário, né? A solidariedade e a chance de aprender com a história do outro tem feito parte da vida de quem se dispor a fazer trabalhos voluntários durante a pandemia do novo coronavírus. Enquanto alguns se organizam sozinhos para iniciar projetos de doação, outros fortalecem a conexão que já tinham com a atividade e passam a contribuir ainda mais, né? Então, um pouco desse cenário que eu comentei com vocês, né? A crise de saúde global, que fez milhões de brasileiros perderem total ou parcialmente a renda, e às vezes não terem dinheiro para comprar comida, incomodou o casal Francisco e Anneli Catosso, que moram na zona leste da capital paulista. Em 2 de abril, eles publicaram um vídeo no Instagram, convidando pessoas a colaborarem com doações para montar cestas básicas que seriam entregues a algumas famílias dessas cidades. Então, aí também as redes sociais, como um amparo para os indivíduos, né, conseguirem se unir em algumas situações, né? Nós nunca participamos de nenhum trabalho voluntário. Tínhamos essa vontade, mas não sabíamos por onde começar, até que aconteceu a situação de pandemia. Relato técnico de enfermagem de 36 anos. A ação que teve início na pandemia representa os muito interessados em contribuir nesse momento de desordem social. Um indício de que o engajamento solidário é maior em momentos difíceis. Olha só que interessante esse final aqui de texto. Um levantamento feito pela essa plataforma de voluntariado chamada Atados, né? Entre 16 de março e 30 de junho, o site registrou um aumento de 113% nos acessos e 12% nas inscrições para o trabalho voluntário. Eu poderia citar esses dados? Poderia, né? Léo, mas esses dados estão colocados aqui nos textos motivadores. Eu deveria copiar. Se fosse no Enem, eu não recomendaria, mas, como eu disse diversas vezes ao longo das últimas aulas, aqui os textos motivadores servem também para vocês como um amparo de repertório. Então, aqui poderia ser uma questão a ser citada, né? Picos de engajamento, como esse, também foram vistos em 2 ocasiões específicas, né? O rompimento da barragem de Brumadinho. Então, quando ocorreu o rompimento da barragem, diversos vaquinhas solidárias, diversos movimentos aí na internet foram, né, feitos. Deixou 259 mortos, essa tragédia, e 11 desaparecidos. E diante das manchas de óleo, né, que apareceram na Praia do Nordeste, então ele cita aí 2 questões que tiveram um pico de engajamento. Então, às vezes, esses episódios levam as pessoas a terem um olhar maior para o trabalho voluntário, para a questão de doação, né? Então, tá aqui nossa proposta de redação, é o que queríamos discutir na aula de hoje. Buscando sinônimos, antônimos, hiperônimos, hipônimos, frases semelhantes a elementos de retomada para cada uma das palavras-chave do comando. Importância, valor, significância, amplitude, legitimidade, validade, valência, valio, destaque, relevância, mérito, interesse, necessidade, apreço, dimensão. O que é voluntariado? O trabalho voluntário, filântropo, humanitário, altruísta, voluntarioso, facultativo, opcional, espontâneo, eletivo, alternativo. Sociedade, grupo de pessoas, comunidade, coletividade, o corpo social e o povo. E aqui, o tradicional, né, brasileira, Brasil, nacional, Estado, pátria, nação brasileira,
Nação Brasileira, Brasiliense e Brasílico, né? Certo? Então, aqui é um exercício que deve ser feito para qualquer tema. Então, para além da redação, novamente, discussões necessárias. Tema aberto ou fechado, vocês terão de fazer recorte temático aqui. Aqui é um tema um pouco mais específico, né? Falamos sobre trabalho voluntário, falamos sobre a importância do trabalho voluntário na sociedade brasileira para a construção da sociedade, para, né, o indivíduo, e não só para o indivíduo, mas o reflexo dessa ação individual para a comunidade, né? Então, falaremos aqui sobre voluntariado, e como eu disse, eu poderia incluir essa questão do voluntariado como um tema, ou como um assunto, né, dentro de um eixo temático sociedade, né, comportamento social. E aqui, quando mencionamos a questão do voluntariado, né, no início dessa discussão, queria falar para vocês que a gente está falando de problemas globais e problemas locais que muitas organizações, né, muitos grupos de voluntariado atuam, né, problemas locais e problemas globais. Acho que é importante vocês pensarem nessas questões para discutir esse tema, mas como eu disse, né, o comando de redação fala sobre uma questão, né, Brasil, né, na população brasileira, para problemas mais nacionais, não que vocês não possam citar problemas globais, e que problemas globais também, né, obviamente o Brasil faz parte do mundo, mas eu indicaria, né, talvez como uma forma aí talvez de diferenciar de alguns alunos, vocês buscarem ações, e principalmente na proposta de intervenção, né, uma proposta de intervenção detalhada relacionada à discussão, na competência 5, quais problemas locais que poderiam ser resolvidos, ou quais problemas que não são resolvidos, que poderiam ser pautas de ações solidárias, né, nesse viés mais local, né. Léo, eu poderia abordar questões globais nesse texto? Olha, até poderia, mas com cuidado para não fazer fuga ou tangenciamento de tema, uma vez que estamos falando de Brasil, certo? Aqui os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, né? Aqui temos uma série de objetivos. O voluntariado entraria em várias áreas então, assim, como o voluntariado pode ajudar cada uma dessas áreas, né? Vocês podem ver que diversas organizações, diversos indivíduos trabalham com isso. Então, por exemplo, erradicação de problema, fome, boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, emprego digno e crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, combate às alterações climáticas, vida debaixo d'água, vida sob a terra, paz e justiça e instituições fortes, parcerias em prol das metas. Qualquer um desses 17 itens poderiam ser mencionados como uma área de uma atuação voluntária por parte do indivíduo, por parte de algumas organizações, que poderiam ser citadas essas organizações, de algum modo, né? Certo? Então, só para diferenciar, estamos falando sobre trabalho voluntário, o que é o trabalho voluntário e quais são as outras formas de trabalho, né? Comumente, a gente conhece o trabalho remunerado, né, que compreende aí as informações sobre a força de trabalho e o mercado de trabalho, né? Então, o trabalho remunerado geralmente é, né, sobre o que a maior parte das pessoas focam. Claro, necessitam de renda para sobreviver, né? Agora, outras formas de trabalho, tá? Que aqui entraria o trabalho voluntário, né? Compreende as informações sobre as outras formas de trabalho. Então, por exemplo, trabalho para o próprio consumo, né? Há pessoas que trabalham para o próprio consumo, né? Então, uma pessoa que, né, mora numa zona rural, que depende da terra, e a partir da terra ela obtém seu consumo, sem necessidade de um ganho remunerado com aquela atividade, por exemplo, né? O trabalho voluntário se encaixa aqui, afazeres domésticos se encaixam aqui, e cuidados de pessoas moradoras do próprio domicílio ou familiares residentes em outros domicílios, né? Que não são remunerados, mas se enquadram, obviamente, como um trabalho, né? É muito importante, por sinal, muitas vezes mais importante que alguns trabalhos remunerados, né?
De acordo com a Organização das Nações Unidas, voluntário é aquele, então, aqui já indo para uma definição de trabalho voluntário, né? Jovem, adulto ou idoso que, devido a seu interesse pessoal e seu espírito cívico, dedica parte de seu tempo sem remuneração a diversas formas de atividades de bem-estar social ou outros campos, né? Para o IBGE, o trabalho voluntário é definido como aquele não compulsório, realizado por pelo menos 1 hora na semana, então, aqui o IBGE define uma questão horária, né, sem receber nenhuma remuneração, em dinheiro ou benefícios, com o objetivo de produzir bens ou serviços para terceiros, isto é, pessoas não moradoras do domicílio e não parentes, né, então, terceiros aí que não são envolvidos, né, no domicílio ou parentes, certo? Então, aqui algumas definições. Por que tu cita isso? Vocês se lembram que uma das estratégias introdutivas, ou seja, uma das formas de iniciar o texto, é justamente fazer uma estratégia introdutiva baseada em definição. Vocês podem iniciar qualquer texto definindo uma parte do tema, né, uma palavra-chave, ou assunto, né? Então, aí é uma possibilidade de estratégia introdutiva. História, tá? O Brasil, tá, tem o início de questão solidária, de trabalho solidário, voluntário, com a Santa Casa de Misericórdia, tá, que fundada na Vila de Santos em 1543, né? Santa Casas, diversas Santa Casas pelo Brasil aí ao longo dos últimos né, anos, décadas, séculos, foram muito importantes, né? Santa Casa é o primeiro registro de trabalho voluntário no país. Naquele momento, durante os séculos posteriores, os serviços voluntários iriam partir essencialmente de quais lugares? Tá? Aqui é importante mencionar as igrejas, pela atuação dos religiosos e fiéis, né? Apenas no século XX, essa configuração vai se alterar, pois o Estado, tá, com letra maiúscula, passa a ter um papel importante na assistência social, né? Então, até o século XX, em geral, igrejas, né, e, por exemplo, as Santas Casas, tinham um papel muito importante, né? E ainda tem uns lugares, é claro, em algumas localidades, principalmente com redução de repasse de verba, né, com dificuldades econômicas, mas muitas ainda ativas, né? O trabalho voluntário começa a despontar no Brasil no início do século XX, então, tá, nesse formato aí, conhecemos um pouco né, mais atual, a partir da necessidade de amparo e auxílio aos mais necessitados, sobretudo em razão das epidemias e de diversas doenças que acometiam a população mais carente. De início, esse trabalho foi predominantemente realizado por mulheres, geralmente por damas da sociedade ligadas à Igreja Católica. Então, novamente, uma vinculação aí com a Igreja, né? Aos poucos, esse trabalho foi adquirindo outras dimensões, deixando de ser voltado exclusivamente ao assistencialismo. A partir daí, começaram a surgir ações voltadas ao desenvolvimento da cidadania, com a realização de trabalhos de caráter educativo, de cultura e lazer, né? Então, não só a questão do assistencialismo, né, buscar trabalhos com outros viés. A partir dos anos 80, com o movimento maior da sociedade, surgem as ONGs, né, as ONGs, que vamos falar daqui a pouquinho sobre elas, né. Aqui um exemplo, né, mais a ver com a questão de como o Estado atua de alguma forma. Durante a Revolução de 30, Darcy Vargas, que era esposa do presidente Getúlio Vargas, iniciou um movimento voluntário de assistência às famílias dos soldados, tá? Ação que se repetiu em 42, em meio à Segunda Guerra. Décadas mais tarde, já nos anos 70, organizações da sociedade civil começaram a se estruturar. Com o fim do período militar, essa movimentação ficou mais forte, com a televisão desempenhando um papel importante na divulgação de trabalhos voluntários. Então, fala um pouquinho dessa questão de um amparo do Estado aqui, né? A questão do período militar e como a televisão teve um papel na divulgação de alguns trabalhos, né? Então, aí o Estado atuando de alguma forma, né? A campanha, tá? Aqui uma campanha, talvez vocês conheçam, o sociólogo Betinho, lançou uma campanha em 1993, já falecido, né? Sociólogo, lançou aí o Comitê de Ação da Cidadania contra a Fome e Miséria e pela Vida, com o objetivo de denunciar os níveis alarmantes de fome no Brasil, né? Comitês foram formados em escolas, empresas e comunidades, e o que obtiveram, né? 32 milhões de famintos no país, né, naquele momento, e obtiveram 30 mil toneladas de alimentos em 13 anos de campanha, né.
Talvez a questão de doação de alimentos, né? Pessoas que ajudam na captação e na doação de alimentos, no Brasil, aí, talvez seja uma das formas mais utilizadas, mais, né, buscada pelos indivíduos, como um ato solidário, né? Aqui a lei que eu já mencionei no texto motivador, com seu artigo 1º, parágrafo único, né? Aqui é só para mencionar o artigo 2, que fala assim, ó, o serviço voluntário será exercido mediante a celebração de um termo de adesão, tá, entre a entidade público-privada e o prestador de serviço, né, devendo constar o objeto e as condições de exercício. É claro, sabemos que tem muitos lugares que nem necessitam disso, né? O indivíduo simplesmente quer ajudar, sem necessidade de fazer um termo de adesão, né? O prestador de serviço poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizaram no desempenho das atividades voluntárias. Tá? As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for o prestador de serviço voluntário, né? Só para vocês verem que isso está colocado na Lei 9.608 de 88, aí, a primeira lei, digamos, sobre essa questão do serviço voluntário, né? Ainda aqui mais uma lei, tá? Questão jurídica, vocês podem sempre mencionar questões jurídicas num tópico frasal de desenvolvimento, e a partir daí expandir esse tópico frasal. Então, a Lei 9.790 de 99, aqui no artigo 1º, fala sobre as organizações da sociedade civil, né, as OCIPs, né, de organizações de sociedade civil de interesse público, né, chamadas OCIPs, né. Então, o que são, né? Pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que tenham sido constituídas e se encontrem em funcionamento regular há no mínimo 3 anos, desde que os respectivos objetivos sociais, normas estatutárias, atendam aos requisitos instituídos por a lei, né? Considera-se sem fins lucrativos a pessoa jurídica, tá, de direito privado que não distribui entre os seus sócios associados, conselheiros, diretores, empregados ou doadores, eventuais excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os implica integralmente na consecução, né, do respectivo objeto social. Tá? Basicamente, aqui ele só explica o que essas tais organizações da sociedade civil de interesse público, né, as OCIPs. Aqui, tá? A gente está seguindo uma ordem cronológica, eu falei ali de 88, falamos aqui de 99, né, mas, na verdade, antes de 99, a gente tem aqui a Declaração Universal sobre o Voluntariado, né, logo ali após 1988 no Brasil, a gente tem aqui a Declaração Universal sobre o Voluntariado em Paris de 90. Né. Então, aqui, os voluntários, inspirados na Declaração Universal dos Direitos do Homem, tá, de 1948, e na Convenção sobre os Direitos da Criança, de 89, consideram seu compromisso com o instrumento de desenvolvimento social, cultural, econômico e do ambiente no mundo em constante transformação. Fazem-se ao princípio de que todas as pessoas têm direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Então, o que é o voluntariado, né? É uma decisão voluntária, apoiada em motivações e opções pessoais, é uma forma de participação ativa do cidadão na vida das comunidades, contribui para a melhoria da qualidade de vida, realização pessoal e uma maior solidariedade, traduz-se, em regra geral, numa ação ou num movimento organizado, no âmbito de uma associação, em geral, contribui para dar resposta aos principais desafios da sociedade, tá, como vista ao mundo mais justo e pacífico, contribui para um desenvolvimento econômico e social mais equilibrado, para a criação de empregos e novas profissões. Tá? Então, algumas definições. Aqui eu estou mencionando para vocês conhecerem um pouco melhor isso, e poderia ser citado, tá, como estratégia argumentativa essa declaração, ou vocês poderiam pegar algum desses itens num tópico frasal e expandir essa importância para o indivíduo, por exemplo, para o cidadão brasileiro. Né? Alguns princípios aí, né? A declaração, tá, a declaração aqui, ela divide em alguns eixos, né? Não é uma declaração longa, né? Mas ela divide aqui, então eu coloquei para vocês terem. Aqui tem os princípios, aqui tem os deveres, e aqui fala um pouquinho sobre as associações, tá? Então, ó, os princípios. Reconhecem a todo homem, mulher e criança o direito de se associar, independentemente de sua raça, religião, condição física, social, material. Segundo, respeitam a dignidade de todo ser humano e de sua cultura.
Terceiro, oferece individualmente ou no âmbito de uma associação ajuda mútua e serviço de uma forma desinteressada e com espírito de partenariado e fraternidade. Aqui estão atentos às necessidades das pessoas e comunidades e desencadeiam, com a sua colaboração, a resposta adequada. Mais uma, tem em vista igualmente fazer do voluntariado um fator de realização pessoal. Então, esse é um dos motivos que levam o indivíduo a executar o trabalho social, né, voluntário, que poderia ser também objeto de uma discussão na redação, né? Aquisição de conhecimentos e de novas competências, desenvolvimento das capacidades, favorecendo a iniciativa e a criatividade, permitindo cada um ser mais um membro ativo do que beneficiário, né, da ação voluntária, né? Estimulam o espírito de responsabilidade social e encorajam a solidariedade familiar, comunitária e internacional. Então, alguns princípios aqui que vocês poderiam desdobrar a discussão ou sobre vocês terem conhecimento deles, né? Aqui alguns deveres, ó. Encorajar a transformação do compromisso individual em movimento coletivo, apoiar de maneira ativa a sua associação, aderindo conscientemente aos objetivos, comprometer-se a cumprir corretamente as tarefas, cooperar com espírito de compreensão mútua e estima recíproca com todos os membros da associação, aceitar receber formação, trabalhar com ética no desempenho das suas funções. Então, novamente, mais uma série aqui, não, né, de princípios, mas aqui de deveres, né? Então, alguns deveres aí do trabalho voluntário, do indivíduo voluntário. Então, em relação às associações, né, para fecharmos aqui esta declaração, elaborar os estatutos adequados ao exercício do trabalho voluntário, definir os critérios de participação dos voluntários, confiar a cada um as atividades que são adequadas, assegurando formação e acompanhamento necessário, prever e dar a conhecer a avaliação periódica dos resultados, prever de forma eficaz a cobertura dos riscos que os voluntários estão sujeitos no exercício de suas funções e os prejuízos que estes involuntariamente possam provocar em terceiros, no decurso da atividade, facilitar a participação de todos os voluntários, reembolsando se necessários com as despesas efetuadas com o seu trabalho, estabelecer a forma de incisão do vínculo, que quer por parte da associação, quer por parte do voluntário, né? Então, aqui é uma parte da declaração que fala sobre as associações, né? Falamos aí um pouquinho, né, sobre uma questão mais de amparo legal, né, de amparo de documentos. Aqui agora vamos para o que é uma ONG, né, as ONGs, muitas vezes citadas lá no parágrafo de conclusão, na proposta de intervenção detalhada. As ONGs são citadas como um agente social, né, um agente capaz de executar algo na sociedade e mudar uma determinada situação, né? Então, o que são as ONGs, né? Organizações não governamentais, que são entidades privadas da sociedade civil, sem fins lucrativos, com propósito, né, cujo propósito é defender e promover uma causa política. Isso é uma definição aqui do site Politis de 2017. Essa causa pode ser virtualmente qualquer tipo, então é importante salientar isso, as ONGs trabalham em diferentes vieses. Vocês até poderiam buscar alguns dos vieses, eu topo frasá-lo, desdobrá-lo, desdobrá-lo, né? Digamos, quando eu falo sobre área, sub-área, tema, microtema, né, é justamente isso, eu estou a refinar um tema como é esse, o voluntário, o trabalho voluntário, voluntariado, é um tema, é um assunto amplo, né? Então a gente pode fazer um recorte e buscar expandir determinado, né, recorte que a gente tem uma preferência, que a gente, né, queira falar, né? Então, alguns desses são direitos humanos, direitos animais, direitos indígenas, né, gênero, luta contra o racismo, meio ambiente, questões urbanas, imigrantes, entre outros. Então, já que o tema é a importância do voluntariado na sociedade brasileira, né, então vocês podem falar dessa importância de alguns indivíduos que atuam em algum desses eixos. E aí falar da importância disso, né? E de que forma podemos aumentar isso, melhorar isso lá numa conclusão. Essas organizações são parte do terceiro setor, né, chamado terceiro setor. O grupo que abarca todas as entidades sem fins lucrativos, mesmo aquela cujo fim não seja uma causa política. Outras entidades, tá? Como a gente tinha falado, associações de classe e aqui as organizações religiosas, que foram aí precursoras da questão voluntariado no país. Embora o termo ONG tenha sido utilizado pela primeira vez aí na década de 40 pela ONU para designar diferentes entidades executoras de projetos humanitários ou de interesse
público, no Brasil a expressão se referia principalmente a organizações de cooperação internacional, formadas por igrejas católicas e protestantes, organizações de solidariedade ou governos de vários países. Né? As organizações priorizavam a ajuda às organizações e movimentos sociais nos países do Sul, com o intuito de consolidar a democracia. Tá? Bom, eu peguei de um trabalho, de uma tese da Joana Coutinho, da PUC São Paulo. Tá? Então, olha só, o termo ONG, referindo à cooperação internacional formada por igrejas, né, organizações de solidariedade ou governos de vários países. Né? Algumas ONGs, tá, aqui no Brasil, provavelmente vocês conhecem alguma delas, inclusive tivemos uma aula sobre a questão de pessoas portadoras de deficiência, em que eu citei, né, esta Associação de Assistência à Criança Deficiente, a ACD, né, como uma organização importante, né, na busca aí por melhorias para esta população. Tem outras, né, Fundação SOS Mata Atlântica, Viva Rio, Transparência Brasil, Fundação Abrinq, aqui mais as crianças, Transparência Brasil trabalha com questão política, né, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, a Associação Saúde Criança também trabalha com questão de saúde em diversos estados, Instituto da Criança, o Vetor Brasil, uma organização mais de formação, né, e o Centro de Inclusão Digital. Então, olha só, uma série de ONGs que trabalham aí no Brasil, né. Claro que tem muitas outras, eu nem trouxe muitas, justamente para não também deixar muito extenso. Né. Aqui tem umas ONGs fora do Brasil, né, de alguma forma até poderiam ser citadas, mas como o nosso foco é Brasil, acho que seria mais interessante focar nessas, se quiserem colocar como algum exemplo, né. Quando eu disse ali que o tema tem uma série de áreas, sub-áreas, por exemplo, aqui, quando eu falei da ACD, a importância do voluntariado, por exemplo, né, dos indivíduos que trabalham para uma associação aqui. Né, se poderiam citar, né, de alguma forma, um exemplo, tá, uma estratégia argumentativa, né, qualquer uma das associações, né, das organizações. Médicos Sem Fronteiras, ABRAC, MC Corps e Save the Children, né? ONGs fora do Brasil, né? Aqui eu trouxe uma possibilidade de estratégia introdutiva, né? Ou até de argumentação aí, que seria as motivações que levam o indivíduo a exercer um trabalho voluntário. Aqui eu trago o mito de Sísifo, né? Não sei se vocês sabem sobre o mito, né? Mas tem um livro do Albert Camus, né? Um livro de filosofia, que é sobre o chamado mito de Sísifo, que eu retirei aqui um pedaço, tá? Uma passagem que diz o seguinte: os deuses condenaram Sísifo a rolar incessantemente uma rocha até o alto de uma montanha, de onde tornava a cair por seu próprio peso. Pensaram, com certa razão, que não há castigo mais terrível que o trabalho inútil e sem esperança. Né? Você poderia fazer uma analogia com isso, né, que seria assim, a busca, talvez, num caso de um trabalho voluntário que faça sentido para o indivíduo, né, fazendo uma contraposição a que os deuses pensavam que o Sísifo pensaria em relação a esse rolar das pedras, né, rolar das rochas, né? Entenderam? Poderia ser uma analogia. Já pensaram num texto-circuito em que vocês iniciam com o mito de Sísifo e lá no final do parágrafo de conclusão vocês fazem uma contraposição diante desse cenário, né, que vocês fizeram ao longo de todo o texto, ao contrário do que os deuses mencionavam em relação a Sísifo, não seria um trabalho inútil e muito menos sem esperança. Tá? Seria um fechamento de texto muito interessante. Faria um fechamento de texto-circuito, né? Algumas motivações, então, para justamente que esse trabalho não seja inútil e sem esperança. Tá? Aqui tem 10 exemplos citados aí. Aqui eu peguei de um artigo e tem uma passagem que fala sobre esse Anderson Moore, de 1978, tá? Ajudar os outros, sentir-se útil e necessário, né? Então, é o que está falando do mito, né? Autocumprimento, desenvolvimento pessoal, para melhorar a comunidade, ocupar o tempo livre, encontrar pessoas, e a experiência relacionada ao trabalho, amigos são voluntários ou por compaixão. Então, alguns motivos aqui. E vocês poderiam citar alguns desses motivos, ou um ou outro, e expandi-lo, se quiser, né? Expandi-los aí.
Mais algumas motivações, olha só, mais 10 aí, de outros autores, né, o Kinam e Goldberg Glenn, 1991. Oportunidade para fazer algo que vala a pena, né, que vale a pena. Sentir-se bem consigo mesmo, criar uma cidade melhor. Oportunidade para desenvolver fortuna, olha só, melhorar a atitude na própria situação da vida da pessoa. Oportunidade para relacionamentos, adesão às metas da agência, então às vezes tem agências que, né, solicitam isso. Experiência educacional excelente, promover atividades desafiadoras e oportunidade para trabalhar com faixas etárias diferentes. Olha só. Que motivações, mais uma e a última, né? IFV, né, de 92, que fala sobre importância. Quando eu falo aqui novamente, da área, sub-área, também aqui essas indicações, ó. Motivações sociais, motivações de valores, motivações de carreira, motivações de aprendizagem, motivações de proteção, motivações de estima. Então, tem 6 exemplos aqui, ó, que poderiam ser citados. Então, vocês poderiam fazer um tópico frasal só citando, tá, essa grande motivação, e depois exemplificar isso, fazer uma análise dessas questões, né. 2 caminhos, eu acho, que podem ter essa redação de voluntariado, né? Um caminho aqui mais de discussão, né, dessa importância, num viés mais reflexivo, né? Ou vocês poderiam partir de um viés mais de problematização, né, com exemplificação, etc. Então, aqui deixa uma redação um pouco mais aberta nesse sentido. Certo? Tipos de voluntariado, né? Como eu falei, então, tem algumas empresas, a gente chama de aí, voluntariado corporativo, né? Que tem empresas que fazem esse trabalho, né, na comunidade, ou que incentivam os voluntários a realizarem, seus trabalhadores e empregados a realizarem esse trabalho. E tem instituições religiosas, escolas, asilos e outras instituições, né? Muitas escolas e asilos e instituições assistencialistas aceitam voluntários pontuais fixos, né? Então, muitas pessoas acabam indo por vontade própria, né, nessas instituições para fazer trabalho voluntário, que é muito legal, né? Destinar ali um tempo semanal, um tempo quinzenal, um tempo mensal, para ir lá, nesses lugares e tentar minimizar um pouco a dor de algumas pessoas, ou melhorar aquela situação, aquela realidade ali que se apresenta, né? Mais algumas, né? As ONGs, como eu mencionei, as organizações sociais, como ONGs e associações, né? Ou algumas pessoas ainda, né, com seus próprios projetos voluntários. Muitas pessoas criam projetos, né, de serviço voluntário em diferentes cenários, né? Por exemplo, aqui, né, se você é especialista em alguma área, você pode oferecer serviços para algumas organizações. Alguns profissionais destinam parte do seu tempo para atividades sociais, né? E é isso. Tá? Alguns tipos aí, que eu só, para resumir, a gente tem, então, o cidadão, o indivíduo, por exemplo, que por si só realiza um trabalho voluntário. A gente tem o sócio, então, alguns indivíduos se associam a determinadas associações ou organizações, então ele vira sócio de um clube, de uma organização, de uma associação que promove um trabalho voluntário. Tem a questão do corporativo, então, vinculado aí a como a empresa, né, realiza uma ação, né, o trabalhador que realiza uma ação. Aqui as empresas, muitas empresas promovem trabalho voluntário, né, serviço voluntário, profissionais que realizam isso também, alguns grupos, né, e tem apoiadores aí, né, de serviços voluntários, né? Muitas vezes a pessoa não faz o serviço, mas apoia de alguma forma, de forma financeira ou etc. Aqui, tá, naquela matéria do Estado de Minas que a gente fez lá na leitura dos textos motivadores, a gente falou, por exemplo, e isso poderia ser um cenário, né, a importância do trabalho voluntário na sociedade brasileira, uma de suas importâncias é essa questão laboral, né? Então, ó, aumento do engajamento do funcionário com a empresa, possibilidade de se destacar em um projeto estratégico com a empresa, ressignificar, fortalecer o propósito profissional, desenvolvimento de competências, né, fora da sala de aula, networking, né? Então, algumas possibilidades que poderiam ser abordadas também, né? Aqui eu trouxe uma notícia da Oxford Brasil, né, que é lá no texto motivador, no último a gente falou um pouquinho de pandemia, mas aqui é um exemplo de como, né, pode ser realizado um trabalho voluntário e bem feito, né, assim, como foi organizado. Aqui fala sobre o NHS, né, que foi tema da nossa aula sobre saúde pública, né, a questão da saúde em questão do Brasil.
E a gente falou um pouquinho sobre o National Health Service, né? Em 24 horas após um chamado, tá, por parte do governo lá do Reino Unido, 500 mil pessoas se haviam inscrito para trabalhar no exército de voluntários, né? Então, olha só que legal. Tá? No início de abril, mais de 750 mil pessoas foram alistadas e começaram a realizar tarefas, né, como entregar medicamentos em farmácias, levar pacientes a consultas ou fazer ligações telefônicas regulares para indivíduos isolados. Então, olha que interessante, né? Profissionais de saúde, farmacêuticos, funcionários da Secretaria de Saúde dos municípios fazem o upload das solicitações coletadas por esses voluntários em um aplicativo específico. Outros locais fora do NHS, muitos outros serviços voluntários foram estabelecidos em resposta à pandemia. Então, a gente tem uma situação grave, importante, né, global aí, e de que forma os indivíduos podem, né, se articular? Aqui o Estado fez uma ação, né, e levou os indivíduos. Então, bastante interessante, achei, trouxe como exemplo, né? Vamos partir agora, eu trouxe uma série de exemplos aí que envolvem a questão do trabalho voluntário. Vamos falar um pouquinho de dados, tá? De dados sobre o voluntariado, né? O voluntariado foi praticado no Brasil por 7,2 milhões de pessoas, né? Uma ligeira queda de 1,6% após alta de 13%, tá? Entre 2016 e 2017. Esses aqui são dados do IBGE, que saíram em 2019. Né? O total de voluntários representou 4,3% da população com 14 anos ou mais. Então, ainda é um número, né, que não é alto, né? 4,3% da população. A incidência maior entre mulheres, então as mulheres fazem mais trabalho voluntário. As pessoas com 50 anos ou mais, tá? Maior, hein? E com ensino superior completo, tá? Então, digamos que esse é um perfil, né? Mulheres mais velhas com superior completo, tá? Pela questão cultural, a presença feminina é maior. Pessoas mais velhas pelo maior tempo disponível, pela maior experiência de vida, se envolvem mais. E a participação dos mais polarizados está relacionada a um rendimento mais estável e pelo próprio entendimento da necessidade de ajudar, tá? Segundo a analista do IBGE, Maria Lúcia Vieira. Segundo a pesquisa, o trabalho voluntário no país é realizado de forma consistente. A duração média das atividades, 6,5 horas por semana. A maior parte dos voluntários, 48,4%, se dedicavam 4 ou mais vezes por semana, né? Então, bastante consistência mesmo, né? Assim como 2016 e 2017, a grande maioria dos trabalhos voluntários era feita em instituições como congregações religiosas, sindicatos, condomínios, partidos políticos, escolas, hospitais ou asilos. Em 2018, aproximadamente 80% dos voluntários atuaram nesses locais, tá? Então, a maior parte sendo nesses locais. Cerca de 13% dos voluntários cumpriam atividades em associações de moradores, associações esportivas, ONG, grupo de apoio e outra organização. A minoria, 9,8%, realizava o trabalho de forma individual, que é uma minoria, né? Porém, essa parcela vem aumentando de ano a ano. 2016 era 8,4%, 2017 subiu para 9%. Então, ainda a Maria Lúcia menciona que o trabalho de forma individual é aquele feito diretamente de outra pessoa, como um vizinho que acompanha um idoso a uma consulta médica, ou uma pessoa que distribui alimentos à necessidade do bairro, né? Lembrando que o voluntário pode ser realizado, né? O voluntário pode realizar trabalhos em mais de um local. Né? Então, aqui, uma imagem para deixar um pouquinho mais visual, né? A taxa de escolarização, né? A taxa de realização por escolaridade, então, superior completo a maior parte dessa pesquisa do IBGE, com base nos dados da PNAD, né? Superior completo, com 8%, médio completo, superior incompleto, com 4,7%, a gente tem fundamental completo e o médio incompleto com 3,4%, e sem instrução e fundamental incompleto, 2,9%, tá? Sequência do trabalho voluntário, então, como a gente tinha visto ali, está impressionando aí 4 vezes ou mais por mês, tá? Não é um trabalho consistente, não pontual, né? Com a maior parte de pessoas de 50 anos ou mais, com 5%, mas ainda assim, ó, público jovem também apareceu, mais jovem, né? 7,2 milhões de voluntários realizavam as atividades da seguinte forma: a maior parte, como vimos, em congregação religiosa, sindicato, condomínio, partido político, escola, hospital, asilo, ainda com 13% em alguma associação de moradores, associação esportiva, ONG, grupo de apoio, outra organização, individual aparecendo aí 9,8%, certo? Então, por que tu cita esses dados? Porque eles poderiam ser citados nos parágrafos, por exemplo, de desenvolvimento,
como estratégias argumentativas para mencionar essa questão da importância, como a população brasileira se comporta, né, o grupo, qual um perfil de destaque, por exemplo, e poderia talvez estimular um outro perfil, né? Ou, por exemplo, aqui, talvez essa população mais jovem aqui poderia ser mais estimulada, articulada aqui, né? Por que talvez esses indivíduos aqui fazem, né, eventualmente, assim, frequência definida? O que diferencia este grupo deste grupo, né? Enfim, uma série de questões que poderiam ser abordadas, até aqui, por exemplo, a questão da congregação religiosa, temos um caráter histórico aí que poderia ser abordado no texto também, né? Enfim, várias questões, né? Aqui é o último, tá? É o último com base aí, também, esses dados também são com base do IBGE, só que eles são com base da PNAD contínua referente a 2019, tá? Ali, também na pesquisa anterior, tinha como base a PNAD, mas provavelmente foi de 2018, aqui, né, isso, trabalho voluntário em 2018, porque foi lançado aqui em 2019. Então, essa aqui, ó, fala um pouquinho sobre a última pesquisa que eu encontrei, um pequeno decréscimo, como vocês veem, né, 6,9 milhões, então teve uma queda de um ano para o outro de 300 mil a menos, né? Os jovens caíram um pouco nessa pesquisa, de 4,3% para 4%, e a média de horas cresceu um pouquinho, de 6,5 horas para 6,6 horas semanais, né? Ali, lembrando na pesquisa lá que a maior parte fazia 4 vezes ou mais por semana, né? por mês. Ainda aumentou um pouquinho a maioria, e 90% realizava, então, os trabalhos voluntários por meio de empresas, organizações e instituições. Na verdade, é que ele juntou, né? 79,6% ligados à congregação, sindicato, condomínio, partido político, escola, tal, asilo. A região com menor taxa de realização foi o Nordeste e a maior foi o Sul. Tá? 11,9% realizaram por meio de associações de moradores, associação esportiva, ONG, grupo de apoio à organização. Né? A taxa entre pessoas ocupadas é maior do que as não ocupadas, né? Então, as pessoas ocupadas realizam mais trabalho voluntário. Pessoas de 58 mais também com maior taxa, mantendo, né? Como ensino superior completo também mantendo, né? A taxa de realização de mulheres também maior que os homens, né? 4,8 contra 3,2 em 2019, tá? Quanto à frequência, 4 vezes ou mais por mês, tá? Como a gente tinha falado, 46,4%. Contudo, entre 2018 e 2019, essa foi a única frequência que se reduziu, aumentando mais a ocorrência do trabalho voluntário uma vez por mês. Tá? Porém, houve tendência de aumento no tempo dedicado a essa atividade, como a gente viu, tá? Principalmente no centro-oeste. A região sudeste foi a única a apresentar redução no média de horas. Tá? Enfim, são dados que podem ser sempre utilizados. Tá? Dados estatísticos são uma opção de estratégia argumentativa. Né? Aí é um pequeno noção Brasil, né? 4,3% de taxa em 2018, 4% em 2019, né, e aí por estado, pegando 2019 em vermelho, a maior taxa qual? No sul, depois sudeste, em segundo lugar, depois a gente tem o norte com 4,4% em 2019, depois centro-oeste e por fim, em quinto lugar, é a região nordeste. Tá? São as taxas de realização de trabalho voluntário. Alguns benefícios apontados, tá? Aqui é uma pesquisa da Fundação Itaú Social, de 2014, que fala alguns benefícios, né? Então, olha só. Sensação de bem-estar e de fazer o bem com 51%, 40% sentir-se útil, ajudar as pessoas do país com 29% e desenvolver habilidades com 11%, tá? Sobre a percepção, né, sobre o voluntariado. 77% concordou que amparar as pessoas que precisam é uma razão importante para o indivíduo decidir ser voluntário. 63% discordam que de que ajudar quem precisa é papel do governo. Né? Então, aqui, esse dado menciona justamente que somente o Estado deve prover ações, e acho que seria um viés importante. Né? Vocês poderiam falar, né, num parágrafo mais questão de benefícios, são mencionados. Né? Aqui, ó, tipo de atividade que gostaria de realizar. Né? Aqui, a gente tem 31% ações relacionadas à saúde,
Educação com 24%, 22% doação de sangue, 22% proteção de animais e 20% atividades esportivas, né? A gente até comentou na aula sobre maus tratos aos animais no Brasil. Eu dei o exemplo daquela organização, né, da ONG da Luísa Mel, né, que é bastante conhecida, que fala sobre questão de proteção de animais, né? Em qual área faria atuação voluntária? Tá, 43% qualquer atividade, 22% relacionada à habilidade que possui e 20% a formação ali ao trabalho, né? Então, essa foi uma pesquisa realizada pela Fundação Vital Social, com mais de 2.000 participantes, tá? A PNAD, né? Então, como a gente tinha visto, né, lá naquela imagem, 6,9 milhões de brasileiros realizaram algum tipo de trabalho voluntário em 2019, né? Então, uma redução, né? A gente não tem os dados de 2020 ainda, né? Provavelmente só ano que vem. E não sei o que vai acontecer também com a pandemia, né? Talvez esse número até reduza. Não sei. Vamos ver, tá? Tem o perfil aqui, como a gente já mencionou, né? Segundo a PNAD, quanto maior for o nível de instrução, maior a taxa de realização do trabalho, nós vimos isso, tá? A média foi de 6,6 horas, também vimos isso. 90%, né, realiza por meio de empresa, organização e instituição. 79,6% por meio de organização religiosa, sindicato, condomínio, partido político, escola total e asilo. E 11,9% convenções de moradores, sessão esportiva, ONG, grupo de apoio, organização. Tá? Aqui está o programa, tá? Não vou mencionar novamente ele de forma detalhada aqui, a gente já detalhou bastante lá no texto motivador, né? Então, esse aqui é um dos motivos de citar esse tema como possibilidade de cair. Né? 29 de agosto aí virou o Dia, né, Nacional do Voluntariado, tá? Foi instituído aí em 2019 isso ainda, né? Então, faz mais de ano. Aqui está o site, tá, do programa patriavoluntária.org, tá? Tem diversos, tem mais de 1.000 ações cadastradas aqui, e aí você pode entrar lá e ajudar, né, doar, tá? Aqui tem um filtro, né, então, tem virtual, presencial, doação, se vai acontecer, que já aconteceu, o que está aberto, que já foi fechado, e olha só, aqui vocês conseguem filtrar pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nas ODS, né, então, aqui, as ODS, tá, aqui tá no site do Pátria Voluntária, então lá, como eu tinha falado lá no início da aula, tá, os 17, erradicação da pobreza, fome zero, cultura sustentável, saúde, educação, igualdade de gênero, água potável, energia, trabalho, indústria, desigualdade, cidade sustentável, consumo, mudança do clima, vida terrestre, vida na água, vida terrestre, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. É possível filtrar, e aqui, entre os parênteses, vocês vejam a quantidade de programas em cada um dos objetivos, né? Então, interessante aí na possibilidade de filtrar esses projetos, né? E saúde, em primeiro lugar, aqui com quantidade de projetos cadastrados, 872, com saúde e bem-estar, né? A redução das desigualdades também, em segundo lugar, aqui com 428, bem distantes os dois, né, na quantidade de programas cadastrados. Depois, logo na sequência, a gente tem, por exemplo, educação de qualidade, com 309, e erradicação da pobreza, com 291 programas cadastrados, tá? Aqui, só para vocês verem, aqui é um dos projetos que tem no site, que fala sobre a Padrinho Futuro, tá? Ele diz assim: ajude uma criança a ter um futuro melhor. A partir da sua doação, você aprenderá uma criança um adolescente garantido que receba uma atenção educacional, de saúde, além da participação em atividades esportivas e de lazer. Tá? Eu acho que quando acessei aqui, ainda estava bem no início, né? A meta era 4 milhões e tinham 6 mil reais de doação, tá? Direcionada aí para 81 instituições segundo o programa, tá? Aqui tem uma campanha, tá? Também do Pátria Voluntária lá no programa, que diz Natal Voluntário, que é bem comum, né? Nas épocas de Natal, as pessoas, né, se movem mais às questões voluntárias, parece, e o espírito natalino acaba estimulando aí. Então, aqui, para apoiar o Natal Voluntário, basta procurar um dos pontos de coleta e fazer a doação de brinquedos e acessar o questionário, tá?
constante link abaixo para manifestar interesse em fazer a doação para a realização da ceia, tá? Então, a campanha terá como objetivo a arrecadação de brinquedos a serem doados a instituições que atendam crianças à realização da ceia natalina, em instituições de permanência para idosos, né? Certo? Então, mais um exemplo. Aqui a gente vai falar sobre duas pesquisas, tá? Aqui uma primeira pesquisa, que é a World Giving Index, tá? Que é um estudo global, que é o principal estudo, assim, que fala sobre a solidariedade dos países, né? O conceito de solidariedade aí. Então, há 10 anos realizando, junto com 1,3 milhões de pessoas em 126 países, revela que, apesar do fortalecimento da cultura de doação, vem sendo registrada uma tendência de queda nesse comportamento, principalmente nos lugares mais ricos, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda e Holanda. Então, aqui, eu vou falar um pouquinho desse estudo, tá? Vocês poderiam também listar isso como repertório, né? Então, a gente tem amostras de países, de diversos países, né? A partir de 15 anos de idade, as pesquisas são conduzidas por telefone, tá? Então, há um ranking global de solidariedade segundo 3 tipos de doação, tá? Então, eles fizeram um ranking global de solidariedade. Já vamos ver a posição do Brasil, tá? Então, aqui no idis.org, tá? Essa mãozinha aqui, quando a gente for ver os gráficos na sequência, tá? Fala sobre ajuda a um estranho, se for realizada, doação em dinheiro, se for realizada, ou doação de tempo, tá? Então, aqui, essa mãozinha ajudar estranho, aqui doação de dinheiro, e aqui a doação de tempo, tá? Então, os campeões da década, tá? Os países mais que tiveram a população, a porcentagem da população envolvida em ações solidárias. Em primeiro lugar, aparece os Estados Unidos, tá? Então, lembrando sempre, o primeiro item aqui sobre ajudar um estranho, aqui a doação de dinheiro, aqui a doação de tempo, tá? Então, em primeiro lugar, os Estados Unidos. Em segundo lugar, Myanmar, olha só, aparecendo em segundo lugar na pesquisa. Depois Nova Zelândia, depois Austrália, depois Irlanda, depois Canadá, tá? Depois Reino Unido, Holanda, Sri Lanka e Indonésia, tá? Então, aqui os primeiros 10 países campeões da década em relação à cultura de doação, né? O Brasil, tá? Aparece, tá em 8º lugar na América do Sul e em 74º, né? Lugar 74 no ranking global, tá? De 126 países, tá? Segundo eles, 28% da população é envolvida em ações solidárias, tá? Então, estamos aí bem longe dos outros países que vimos lá recém, né? 74 global e 8 na América do Sul mais México. Aqui aparece na proximidade do Brasil com outros países, né? Então, aqui o Brasil aparece no ranking 74, com um score de 28%, tá? Então, aqui, ó, ele aparece com e olha só, em doação de tempo, o Brasil aparece no lugar 84, né? Com 15% de score, em dinheiro na posição 67, com 22% de score, e doação ajuda estranho, né, 63, lugar 63, com 46%, né? Então, 63º, 67º e 84º. Por exemplo, alguns países na nossa frente, ó, Paquistão, Zimbábue, Senegal, Peru, México, né? Então, passamos a Argentina aqui no ranking. Congo, Gabão, Cazaquistão e Etiópia, tá? A posição do Brasil na América do Sul, como eu tinha falado, 8º lugar, tá? Então, estamos mais para trás aí do que para frente, né? Ganhamos da Argentina, do Equador e da Venezuela, tá? Evolução, tá? No ranking Brasil aí, já estivemos um pouquinho melhor, tá? Olha só, aqui em relação a ajuda estranho, né? Aqui em dinheiro e em tempo, né? Parece que regredimos aí nos últimos anos, né? Desde 2009, quando foi iniciada a pesquisa, né?
Os rankings por categoria, né? Ajuda desconhecido. Mais de 2,5 bilhões de pessoas ajudaram um desconhecido nos últimos 10 anos. Tá? Equivalente a 48% da população mundial. Olha só os países que aparecem, tá? Mais bem classificados em ajuda a desconhecido. Né? Libéria, Serra Leoa, Estados Unidos, Quênia, Zâmbia, Uganda, Nigéria, Iraque, Canadá e Nova Zelândia. O Brasil aparece somente no lugar 63º, né? Posição 63. 67º, lugar 67 em doação de dinheiro. Né? Myanmar em primeiro lugar, Reino Unido, Malta, Tailândia, Holanda, Indonésia, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. E por fim, aí, trabalho voluntário em tempo, né? O Brasil aparece na posição 84º, lugar 84, com 15% da população. Aí perdendo para Sri Lanka, Turcomenistão, Myanmar, Libéria, Estados Unidos, Nova Zelândia, Indonésia, Tajiquistão, Filipinas e Irlanda. Tá? Em relação a gênero, né? Houve um empate técnico aí ali na questão do... Tem duas divisões, né? A primeira, mundo, e aqui Brasil, né? Em relação à ajuda a estranho, né? Aqui a mulher apareceu... Eu vou falar de Brasil, tá? Que é mais importante para nós. 47%. Aqui, 45% homem, né? 24% em dinheiro e 21% homem. Aqui vai um pouco mais ao encontro do que vimos nas pesquisas brasileiras, né? Que diz que a mulher, ela é mais solidária, né? Ela tem mais engajamento nas ações de trabalho voluntário, né? E aqui em tempo a mulher aparece um pouquinho à frente, né? Então, mais ou menos foi ao encontro aí, consoante, né, de forma convergente, a pesquisa brasileira lá com base em PNAD, né? Em relação à idade, né? Vamos ver, de fato, tá? De fato, os idosos aqui aparecem com a questão aí de tempo, 16%, ainda que aqui também tem aparecido, né? Aparecem mais em dinheiro, né? Os idosos dando mais dinheiro aqui, tá? Em relação ao público da média de idade. E em relação a ajudar o estranho, aqui um pouquinho mais, né? Da população de 30 a 49 anos. Certo? Os jovens aqui provavelmente ficaram um pouco mais baixos aí, por exemplo, em dinheiro, talvez porque não tem, né? Tempo, talvez poderiam ajudar mais, porque tem também tempo. É que pega também de 15 a 29 anos, né? Então, um jovem de 15 anos está numa rotina provavelmente bem diferente de um jovem de 29 anos. E ajudar um estranho 41%. Então, como eu tinha falado, como vimos no gráfico, os 2,5 bilhões de pessoas ajudaram um desconhecido na última década, que vale a 40% da população mundial. Entre os 10 países com população mais doadora de dinheiro, pelo menos 4 deles doam com motivação religiosa. Então, pegamos os vieses lá históricos, por exemplo, no Brasil. Entre 4 e 5, entre cada 5 adultos no mundo fizeram trabalho voluntário nos últimos 10 anos. Sri Lanka com destaque para a maior taxa de voluntariado no mundo. Né? Provavelmente, se a gente pedisse para alguém chutar o país que é em primeiro lugar com taxa de voluntariado, não estaria no Sri Lanka, né? Não veria na cabeça. As pessoas de Myanmar são os que mais provavelmente dão dinheiro para a caridade. Tá? Os budistas representam 90% da população, 99% deles seguidores do ramo. De 4 quintos, 70% das pessoas realizavam pelo menos uma atividade beneficente nos últimos 12 meses, né? Com 67% tendo doado dinheiro, tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Seguimos. Sim.
seguimos, tá? Dando seguimento aqui, então, cerca de 4/5, ou seja, 78% das pessoas realizaram pelo menos uma atividade beneficente nos últimos 12 meses. Com 67% tendo doado dinheiro. Tá? As causas mais populares para a doação continuam as mesmas dos anos anteriores. Apoio às organizações religiosas, 49%. Apoio às crianças ou jovens, 39%. E combate à pobreza, com 30%. Essas também são as principais causas do voluntariado. Tá? A prática do voluntariado permaneceu estável nos últimos 3 anos, sendo que a cada ano cerca de metade das pessoas informam ter se voluntariado nos últimos 12 meses, então a prática permaneceu estável, segundo a pesquisa. O valor médio doado por ano é de R$ 617, tá? Ciframente acima de 532 em 2018, 594 em 2017. A doação em dinheiro continua sendo o método mais comum de doação, tá? Segundo a pesquisa, utilizada por 2/3 dos doadores, mas as doações online com sistema de pagamento e tecnologia estão aumentando. Tá? Contactless. Mais brasileiros concordam que as organizações sociais têm um impacto positivo na sociedade, em comparação com 2018. Cerca de 8 a cada 10 concordam que elas têm um impacto positivo. E os brasileiros também acham que as empresas têm um papel importante a desempenhar nas comunidades. 86% concordam que as empresas brasileiras devem apoiar as comunidades locais, e 83% acham que as empresas internacionais devem apoiar as comunidades em que atuam. Aqui, então, traça um perfil aí de doação. Né? Qual é o perfil de doação do brasileiro nessa pesquisa? Vamos ver aqui algumas perguntinhas, né? Vou tentar não me alongar demais. Qual das seguintes atividades que você realizou ou não nos últimos 12 meses? Tá? O que mais apareceu foi doar dinheiro para uma igreja ou para outra organização religiosa. Apareceu aqui logo na sequência. Vamos utilizar 2019 como referência, que é em verde, depois tem roxo e marrom. Vamos sempre olhar aqui primeiro o verde, né, comparativamente falando. Doar dinheiro para uma organização sem fins lucrativos ou uma organização social aparece com 53%. Depois, doar dinheiro diretamente para as pessoas e famílias necessitadas. Doar alimentos ou bens para uma organização. Fazer trabalho voluntário para uma igreja ou organização religiosa, 44%, fazer trabalho voluntário para uma organização sem fins lucrativos ou organização social, 43%, doar patrocinando alguém, 31%, nenhuma das anteriores, 17%, 17% não faz nenhuma das atividades nos últimos 12 meses, tá? Então, traçando um pouquinho do perfil, né? Qual das seguintes atividades você realizou ou não nas últimas 4 semanas, tá? Então, vocês podem ver a diferença. Aqui aparece nos últimos 12 meses, os valores são bem maiores, e aqui a gente já tem uma redução, né? Mas, novamente, aparece doar dinheiro para uma igreja ou outra organização religiosa, né? Olha só que apareceu em segundo lugar aqui, né? Ao contrário, aqui houve uma pequena mudança, ó. Doar para pessoas ou famílias necessitadas aparece em segundo lugar daí, né? Então, coloquei o gráfico só para vocês verem a diferença de 12 meses para 4 semanas, tá? Aqui, então, as causas. Organização religiosa apareceu com 49%, crianças dos jovens, 39%, combate à pobreza, 30%. Como a gente viu, as mulheres são as que mais doam, tá? Na verdade, a gente viu lá a questão na outra pesquisa, doação de tempo, ajudar estranho e doação de recursos. Aqui falo sobre doação de recursos, tá? 43% contra 44% dos homens às organizações religiosas e à igreja, bem como organizações sociais dedicadas ao bem-estar animal, tá? Aparecendo aí também. Os jovens doadores são mais propensos que a média dos brasileiros a doar para as causas do bem-estar animal, atingindo pico de 29%, ó. Na faixa etária de 25 a 34 anos, em comparação com 19 da média. Então, esse público, ele é mais orientado a esse tipo de doação. Doadores jovens mostraram também serem mais propensos a contribuir para organizações de apoio à população em situação de rua, com quase 1/3 das pessoas entre 18 e 34 anos de idade, e 1/4 da faixa etária entre os 35 e 44 anos sendo doado para essa causa, em comparação com um pouco mais de 1 em 10 daqueles com idade acima de 45 anos. Né?
Então, essa população mais jovem, mais direcionada a esse tipo de doação. Um quarto, 26% dos doadores, com renda familiar anual a R$ 10.000, doam para organizações que apoiam pessoas com deficiência, em comparação a 17% dos brasileiros em média. Tá? Isso também apresenta uma proteção de que todas as faixas de renda para doar para a causa da juventude, com desenvolvimento de competências ou geração de emprego para jovens. 13% contra 7%. Ou seja, uma limitação de renda familiar anual não significa que não vai ser feita uma doação. Poderia se abordar isso no texto também. Né? Nos últimos 12 meses ou 4 semanas, você doou para alguma causa por alguns seguintes métodos. Então, o dinheiro aparece disparado em baixo, 5%, e depois 23% via conta bancária, cartão de crédito. Por exemplo, a questão dos bilhetes e rifas, olha só, 22%. Doação em lojas, locais públicos, 21%. E aí as outras não vou me adeter, tá? Olha só, cheque aparecendo com 13%. Quais os seguintes fatores são motivos ou não para você ter doado dinheiro? Porque faz com que eu me sinta bem, porque me preocupo com a causa, porque quero ajudar as pessoas menos favorecidas que eu, acredito que todos precisam ajudar a resolver problemas sociais, porque percebo que posso fazer diferença, porque me ajuda a me tornar uma pessoa melhor, porque confio nas organizações para as quais doei, porque a minha religião incentiva a ação, porque eu quero ser um exemplo para os outros, porque todos da minha família doam, porque as pessoas me pediram, porque a sociedade espera esse comportamento de mim, tá? Então aí tem as porcentagens também ao lado. Tá? Que impacto você acha que as organizações sociais tiveram? Tá, um impacto muito positivo aqui. 38% em 2019, um impacto positivo 41%, nenhum impacto 12%, tá? E não sei aparece em 6%, tá? Então, levando em consideração aqui a comunidade local, se formos aqui falar sobre, por exemplo, no Brasil como um todo, parece que até há um aumento no impacto positivo, né? Mas o impacto muito positivo é um pouquinho menor, então parece que no local houve uma percepção que no local o impacto ele é mais positivo, né? E olha só, no internacional parece que é maior, né, do que o local e do que no Brasil como um todo. Então parece que as pessoas têm essa percepção que globalmente há um impacto muito positivo das organizações sociais, né? Poderia ser uma reflexão interessante para um texto. Poucos alunos provavelmente estariam isso aqui. Até que ponto você concorda ou discorda do seguinte, tá? A maioria das organizações sociais trabalha arduamente para alcançar resultados positivos para os seus beneficiários, 39%. Tendo a concordar, 35%, não concordo nem discordo com 17%. Então, há uma certa aí, dúvida, pelo visto, né? Eu prefiro doar para causas locais, a maioria das organizações sociais e organizações sem fins lucrativos internacionais é confiável, então, tendo a concordar, não concorda nem discorda, aparecendo também com 30%, ou seja, a pessoa não concorda nem discorda que a organização social e a organização sem fins lucrativos internacionais são confiáveis, né? A maioria das organizações sociais e organizações sem fins lucrativos brasileiras é confiável? Aqui falando de Brasil, tá? Concordo totalmente, 13%. Parece que há uma certa restrição aqui, tá? Ó, tendo a discordo totalmente, 16 mais 6% dá 20, dá 24%, 23, 22%, perdão, tá? 22%. Então, digamos aqui que o tendo discordar totalmente em relação à confiabilidade das organizações sociais e organizações sem fins lucrativos, é quase um quarto, então é considerável aqui essa discrepância, né? As pessoas preferem doar, pelo visto, para causas locais e também vai ao encontro desse dado aqui, né? Organizações sociais e organizações sem fins lucrativos internacionais muitas vezes fazem mais mal do que bem. Olha só, discordo totalmente e aparece com 25%, tá? Então, a pessoa tende a mais discordar dessa questão, tá? Até que ponto você concorda ou discorda das seguintes informações? As empresas devem ser abertas e transparentes sobre suas ações, concordo totalmente, 62%. Apoiar as comunidades que atuam, 53%. As empresas internacionais devem apoiar as comunidades ao que atuam ao redor do mundo. As associações sociais sem fins lucrativos devem fazer parcerias com as empresas para atingir seus objetivos.
Eu estaria mais inclinado a comprar um produto e serviço de uma empresa que doa a causas sociais ou que apoia sua comunidade local, 38%. Todas as empresas têm a obrigação de doar dinheiro para causas beneficentes, 25%. As organizações sociais e organizações sem fins lucrativos que têm algum apoio corporativo são mais confiáveis das que não possuem. 10% aqui, um pouco menos. Então aí, chegamos de dado, acho que está bom, né? Foi bastante. Aqui tem duas coisas, né? O que leva a pessoa a acreditar, tá? E o que leva a pessoa a não acreditar nas organizações. Então, olha aqui. Porque eu vi como os programas de ajuda funcionam e eu vi como a vida das pessoas mais pobres por aí tem melhorado. Tá aqui em primeiro. Sim, elas fazem coisas em benefício da sociedade, contribuem para o crescimento e desenvolvimento através das palestras e seminários, doam coisas para famílias mais pobres, no final das contas elas realmente ajudam as comunidades. Notei que muitas ONGs atuam na minha região, as que vejo têm maior impacto positivo, são de proteção animal, né, as que têm foco nas mulheres. Somente as ONGs estão tendo impacto, pois o governo não está fazendo nada, disse outra pessoa. Eu morava em uma comunidade realmente pobre, e muitas ONGs sempre iam lá tentar levar as crianças para o esporte, dando chuteiros e uniformes, para não usar drogas e beber. Os motivos que levam a desconfiar, né, não concordar. Não tem nenhuma diferença no lugar onde moro, os pobres ainda reclamam por não ter dinheiro suficiente para comprar comida, não vi nenhum benefício de verdade, as pessoas que realmente se beneficiam do trabalho das ONGs, elas são apenas grupos de interesse, que vão ver desonesto ou desprezível, elas não me inspiram confiança, não conheço nenhuma ONG trabalhando no meu bairro, não sei nada sobre essas organizações, não vi nenhuma atividade de conscientização promovida por elas. Até onde sei, não existe ONGs na minha comunidade, nenhuma ONG visita o local, portanto o impacto é zero. Vocês poderiam, talvez, aí, abordar os motivos que levam as pessoas a desacreditarem aí dessas organizações, tá? Ou os motivos que levam as pessoas a confiarem nessas organizações, tá? Então, fechando a aula, encaminhando aí nosso fechamento, Constituição, o artigo 1º, poderia ser citado? Poderia. De que forma? Se temos aqui a questão da soberania, da cidadania, da dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político. Eu acho que principalmente aqui a questão de dignidade, né, da pessoa humana. Claro, não entraria aqui, por exemplo, os maus tratos aos animais, como um tipo de organização, mas de que forma o voluntariado impacta nessa questão do artigo da dignidade da pessoa humana, da questão de cidadania, no artigo 1º, né? O artigo 3º, aqui, isso é o inciso 4º, né? Mais fácil, eu diria, de ser contextualizado. No artigo 6º, bem geral, direitos sociais é qualquer eixo de trabalho de um trabalho voluntário, né, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, né, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência dos amparados. Então, o artigo 6º também bem amplo, tá, com direitos básicos como saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, né, segurança, previdência, maternidade e infância e desamparados. Aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, pós-contexto da Segunda Guerra Mundial, também poderia ser citado, uma vez que a gente está trabalhando com trabalho voluntário, e lá ele fala, ó, todos os seres humanos nascem livres e iguais de dignidade e direitos. Então, talvez essa busca é uma busca de um trabalho voluntário, por exemplo. Tá? Então, poderia ser feito uma... Ó, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação aos uns aos outros com espírito de fraternidade. Então, se poderiam relacionar isso com o objetivo do trabalho voluntário. Tá? Então, seria um outro repertório para o texto da Declaração Universal de Direitos do Homem. Dia Nacional do Voluntariado, eu tinha falado, né, dia 28 de agosto, tá? Com essa lei de 7.352, Dia Nacional do Voluntariado. Tá? O Dia Internacional do Voluntariado, tá? Foi criado em 17 de dezembro de 85, então foi no mesmo ano, tá? A diferença é que aqui foi dia 28 de agosto e que foi 17 de dezembro, tá? Instituído aí pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Instituindo o dia, então, foi criado nesse dia, perdão, instituindo o dia 5 de dezembro como Dia Internacional do Voluntariado, do voluntário, certo? Alguns filmes, né? Um Sonho Impossível, Pat Adams, Um Dia Perfeito, Amor Sem Fronteiras, Um Dia Eu Voltaria e Lion, né? Eu acho que o mais famoso é o Pat Adams, né, interpretado pelo Robin Williams, né, que fala sobre a questão a questão do uso do clown, né,
do uso do palhaço, né, do clown. Tem uma diferenciação, assim, quando a gente discute sobre o palhaço e o clown, são coisas diferentes, mas o clown hospitalar, né, que vai até o hospital e busca ali amenizar a dor e buscar um momento de alegria com o paciente, né? Então, há diversos projetos no Brasil que de forma muito importante, de forma muito interessante, ajudam em diferentes cenários, né? Tipos de desenvolvimento, fazendo fechamento aqui, como eu sempre digo, buscar nos tópicos frasais. Tudo que eu discuti hoje, vários aspectos que eu discuti, podem ser utilizados como tópicos frasais, né? Fazer uma síntese ali, como definição, declaração, divisão, né? Buscando modalizar, se possível, né? Através de uma causa, consequência, área, sub-área, um confronto argumentativo, né? E alguns teóricos aí, os clássicos eu meio que deixo, porque eles são bem amplos, né? Liquidez de Bauman, tá? Poderia ser feita uma contraposição em relação ao mundo líquido, né? Buscando talvez aí uma questão mais de um mundo sólido, né? Então, buscar o voluntariado de alguma forma, o fato social de Durkheim, que é um pouco mais amplo também. Imperativo categórico de Kant, que é o que eu acho que encaixaria bem, porque age de tal forma que isso se torne uma lei universal, né? Isso é o que diz o imperativo categórico de Kant, isso relaciona de forma muito tranquila com o voluntariado, né? O utilitarismo de Bendemin, que também encaixaria bem nesse tema, porque fala sobre isso, né? Ações são boas, ações são más, né? E o bem e mal de Sócrates também poderia ser relacionado. Aqui estão todos os eixos de argumentação que eu trouxe na aula, né? Bastante coisa. Vamos fazer um pequeno resumo, fazendo um fechamento aqui. A gente falou no início da aula, golinho d'água antes. A gente falou os conceitos de trabalho, né? O que era o trabalho remunerado, e eu falei das outras formas de trabalho, sendo que essas outras formas de trabalho se encaixam em trabalho voluntário, né? Além de outros tipos de trabalho que não são remunerados, né? Mas aqui a gente focou no trabalho voluntário. E a questão do histórico do trabalho voluntário no Brasil, nós falamos sobre a Santa Casa de Misericórdia lá em Santos, em Vila Rica, na época, lá no século XVI. A origem, né? O histórico é que até o século XX, grande parte das ações solidárias eram vinculadas às igrejas, às comunidades, né, religiosas, e a partir do século XX começa a surgir, né, organizações, né, as ONGs, mas ali no final dos anos, né, entre 1900 e 2000. Né. A gente citou também um exemplo, por exemplo, lá na era Vargas, com a esposa de Vargas, Daci Vargas, com um exemplo, né, por parte do Estado em política de política solidária, né? Mas há diversos outros exemplos, ali foi só um recorte na matéria que eu peguei. Duas leis eu citei, né? A lei que fala sobre trabalho voluntário especificamente, né? Então, esse é o artigo 1º, a lei 9.608 de 88, e ali a lei 9.790, que fala sobre, né, a sociedade civil de interesse públicos, né? De interesses privados, as OCIPs, né? Declaração Universal sobre o Voluntariado, tá? Que fala sobre a declaração, a gente falou lá sobre, né, os princípios, sobre os deveres e sobre as associações, tá? ONGs exemplos, diversos exemplos de ONGs brasileiras e ONGs estrangeiras. Uma ONG estrangeira bastante conhecida é o Médicos Sem Fronteiras, por exemplo, aqui no Brasil, a ACD, né, como exemplos também. O mito de Sísifo, né, da questão de rolar a rocha, com um trabalho que seja árduo e sem sentido, e logo na sequência a gente fez uma contraposição em relação às motivações para o voluntariado, né, de uma série de modificações, até algumas motivações como o trabalho, né, a busca de trabalho, que isso encaixa diante de um viés de competição, o trabalho voluntário como uma questão de fazer uma discrepância de candidato. Os tipos de voluntariado, eu falei em diversos tipos, né, de voluntariado, como indivíduo, então, vamos lá, tem a questão do indivíduo que realiza o trabalho, ele pode ser sócio de uma determinada agência ou organização, né, ele pode ser o voluntariado corporativo, né, o profissional, ou do empresarial, da empresa, né. Então, diversos tipos de voluntariado, mas também os diversos tipos de ONGs que trabalham, né. Então, a gente falou
questão ambiental, questão animal, que basicamente esses grandes eixos trabalham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, os 17 objetivos que a gente citou, por exemplo, lá na Pátria Voluntária, no site, tem 17 objetivos. Então, como eu falei, né, não só animais, não só a questão de erradicação de pobreza, a questão de busca de paz, a questão da questão de educação, né, a questão de saúde, aparecendo de forma importante lá, como o objetivo que mais apareceu, em primeiro lugar, foi saúde, e fizemos a leitura dos outros, né. Falei sobre um pouquinho da pandemia, de que forma isso talvez vá alterar nos próximos dados que vamos ter sobre uma redução, ou não, da quantidade de voluntários, né? A gente falou sobre o NHS, né, um movimento britânico lá que teve uma captação bastante importante de voluntários, 500 mil, 750 mil, em pouco tempo, em 24 horas, 500 mil voluntários, né? Dados, trouxe diversos dados para vocês, com foco ali naqueles dois, né? O World Giving Index e o Brasil Giving, né? São os dois principais, aqui com dados de 2019 e 2020, então são dados bastante recentes aí. A gente falou um pouquinho da PNAD, né? Eu trouxe o último dado da PNAD aí, falando sobre uma pequena redução, né, de 300 mil voluntários no Brasil, né? Passando de 7,2 milhões para 6,9 milhões, então um pequeno decréscimo aí, com uma proporção aí, 4% da população brasileira realizando trabalho voluntário, que, convenhamos, não é um número alto, né? 4% da população brasileira. Pátria Voluntária, o programa, né, que eu mencionei do governo federal, as ODS, eu já mencionei, o Dia Nacional do Voluntariado, o Dia Internacional do Voluntário, né? Então, fechamos aí. Algumas intervenções, né? Debate, promover o debate desse tema, estamos discutindo aqui, não sei quantas vezes vocês já discutiram isso também em outros momentos. Nas escolas também promoveram um trabalho, os professores discutirem isso, os alunos discutirem isso, talvez através dos filmes que eu mencionei, né? A divulgação na mídia e nas redes sociais, divulgar os programas que já existem, divulgar futuras iniciativas que vão existir, a divulgar como participar dessas diversas organizações, ou como o indivíduo pode, por ele próprio, ajudar, se inserir. Eu tinha dado o exemplo de um indivíduo, por exemplo, visitar um asilo, visitar um hospital, visitar uma escola, e estar disposto para ali fazer alguma coisa, né? Desenvolver novas ações, então sempre novas ações são importantes. A gente deu um exemplo, né, lá no texto motivador ainda, sobre a questão do grupo de Brumadinho, né, o quanto aquela tragédia fez com que as pessoas fizessem alguns projetos, por exemplo, de arrecadação de fundos, né. Então, a cada tragédia parece que dá um ânimo, né, para novos solidários, atos solidários, jovens e adultos, né, não só os jovens e não só os adultos, todos se unirem, né, a gente viu ali que tem um perfil de doação, né, de pessoas mais velhas, principalmente, mas os jovens e os adultos, os idosos, diferentes faixas etárias, né, informar sobre as ações existentes, então a gente precisa saber do que está acontecendo. Interesse individual, o próprio indivíduo, então, buscar isso, de ajudar. E para a tarefa voluntária, talvez fazer um ajuste no programa, melhorar o programa, expandir o programa, ou conhecer o programa. Você sabia que o programa existia antes da aula? Enfim, são algumas propostas de intervenção para o tema de hoje. A importância do voluntariado, a importância do trabalho voluntário na sociedade brasileira. Esse foi o tema que discutimos na aula de hoje. Certo? Espero que tenha ajudado, espero que você tenha aí aumentado a capacidade argumentativa nesse tema. A importância do voluntariado na sociedade brasileira. Esse foi o tema da discussão da aula de hoje. Certo? Um abraço e até a próxima aula. Tchau.